Somos daqui, traz hoje Júlia Umes, diretora executiva da Fundação de Artes, para nos falar e nos contar um pouco da história da Fundação, um pouco do trabalho. E, enfim, esse programa ele abre justamente esse espaço para que a gente possa esclarecer e trazer as pessoas certas no momento certo. Júlia, eu queria que tu contasse a tua história, até desde o início. Desde o início. Desde o início. É uma história um pouco longa, né? Porque eu sou uma pessoa do século passado, né? E faço parte da Fundação, do século passado, nós, né, Paulinha, aliás. Pô, por pouco, hein? Por pouco nós viramos o... Isso, viu só. Eu sei que a minha história, assim, a minha trajetória na área da música, né, que a minha formação é musical, ela iniciou muito cedo. Eu tinha 7 anos, hoje eu tenho 55, né? Então eu comecei a estudar piano com 7 anos de idade, tinha poucas professoras em Montenegro, era uma comunidade ainda muito pequena, e o meu pai, ele também sempre foi músico, né? Sim, você ele tocava acordeon, tocava bandoneon. Eles tinham um grupo aí, né? O pai, ele sempre reuniu músicos, né? E, inclusive, assim, na minha casa, eles faziam... A convivência era musical. Sim, vinha uma turma, tocava sempre, né? Com a banda Luar, assim, era uma banda que ia muito seguido, a banda do Chopin, né? Sim. Então, o meu mundo musical sempre foi tanto esse lado da música mais popular, da música alemã, né? E, por outro lado, a minha mãe gostava muito de ópera. Então, dias de chuva, assim, a gente sentava e escutava ópera, né? Que é um contraste muito grande com a música de bandinha e a ópera. E aos 7 anos eu comecei a estudar piano. Então, assim, na formação erudita, né? Naquela época não tinha, assim, a música popular. Quem tocava piano não podia tocar música popular. Como era distinto isso, Era né? muito, Tocar de ouvido era proibido tocar acordes, era o que estava na partitura mesmo. É verdade. Então também eu sempre tive muito esse mundo do Bach, do Beethoven, né? Da música mais erudita. Mas em casa eu dava umas tentadas assim, eu fazia as minhas brincadeiras em casa, onde a gente já tinha um piano. E foi lá em 73... que surgiu, a Fundarte começa em 73 no Conservatório de Música, né? Embaixo da prefeitura? Embaixo da prefeitura, onde era o antigo presídio. Eu lembro. E eu faço parte dessa turma. Na época, a professora Renata Thomas tinha uma turma de alunas, e eu era uma delas, e a dona Terezinha Cardona tinha uma turma de alunos também, que se reuniram, e essa foi a primeira turma que iniciou a Fundarte, né? Então, eu já faço parte da Fundarte desde o início. Desde o início. Exatamente. Tu veio, eu sempre falei, comentava, às vezes comento, coisa que eu não sabia, não era para tu saber disso. Você fala Terezinha, mas houve então... Não, era um grupo de professores. Claro que a iniciativa foi da dona Terezinha, e de conseguir o espaço, também na época tinha uma ligação com a prefeitura de Rio de Janeiro. Eu acho que era prefeito. Aliás... Mas os alunos não eram só dela, tanto que eu não era aluna dela. Foi uma época maravilhosa, porque eles tinham um olhar para a cultura. Nós viajamos para Buenos Aires naquela época, eu e o Serginho, porque a prefeitura valorizava tanto essa coisa cultural. Nós fomos buscar instrumentos para aquele grupo que a gente tinha, tal de Grupo Experiência. Bom Zengueiro. Eu lembro. Foi bem legal. Uma época boa mesmo. Uma época muito boa, né? Então ali, quer dizer, a minha trajetória vai ali, eu fiz todo o curso básico, o que a gente chama básico de música ali, e comecei a dar aula, né? Que na época a dona Terezinha, daí ela passou a ser minha professora mais tarde, e ela me dava aula de teoria musical, e ela teve uma ideia bem interessante, que eram as alunas que estavam no final do curso, eu digo as alunas porque eram poucos homens, mas tinha homens também, faziam um estágio, né? Então a gente encerrava o curso sempre dando aula para uma turma e outra, né? E a minha irmã dava aula de piano e ela foi para a Alemanha, e aí eu tive que ser a professora substituta,
né? Que legal. A minha primeira carteira assinada já foi na Fundarte. Já foi na música e na Fundarte. Fiquei um tempo, né? E até que eu larguei um tempo a música e fui fazer arquitetura. Sempre fui muito dividida com a questão do desenho, né? Eu sou desenhista também. Sim. E com a música. Eu fiquei um tempo estudando arquitetura, fui morar em São Paulo. Provavelmente eu fiquei, eu não tenho bem certeza, mas acho que eu fiquei uns 3 ou 4 anos sem cursar música. Porque mesmo quando eu entrei na arquitetura, eu entrei no curso superior de música. Aí eu vi que não ia dar conta de 2 cursos, né? 2 faculdades ao mesmo tempo. Fiquei um tempo na arquitetura. Eu fiquei 4 anos na arquitetura e fui para São Paulo e fiz decoração, trabalhei com decoração há muito tempo também, desenho de móveis, então é toda essa parte que na verdade tudo tem um viés da arte, né? Sim. Porque a arquitetura é ligada à arte, história da arte, enfim, e história da música, e é muito bom quando a gente estuda as duas coisas e faz essa leitura. É um bom casamento. É um bom casamento de contextualizar, enfim, a arte. Aí eu volto para Montenegro, uns anos depois, e trabalhando com desenho e aí surgiu a oportunidade de fazer o concurso e trabalhar na Fundarte. Eu era aluna da Fundarte. Assim que eu voltei para Montenegro, voltei a tocar piano de novo, né? Mas aí fui levando um tempo as 2 profissões e vi que também não dava. Aí essa vez eu escolhi ficar com a música. Tá né? certo. Fez uma boa escolha. Então eu fiquei com a música e passei a dar aula de piano na Fundarte, né? E fiz a universidade também, eu fiz a URGS, me formei em licenciatura na URGS e fiz mestrado na URGS também em educação musical, na sequência, né? E sempre eu fui, quando eu optei em ficar com a música, foi porque a dona Terezinha abriu um espaço para chefe de departamento e eu era chefe do departamento de música, assim que eu comecei a trabalhar. Então, assim, te resumindo, eu trabalho há quase 27 anos na Fundarte, tá? Mas em cargo administrativo eu estou há 23 anos. É por isso que eu conheço tanto o funcionamento da Fundarte, porque eu tive a oportunidade de ser chefe de setor da dona Terezinha, né, daquela equipe dela. Posteriormente, a Fundarte teve como diretor o professor Gilberto, que era do andar do teatro. Pouco tempo, né? 1 ano. Não, uma gestão, 4 anos, né? 4 anos. Esses 4 anos eu fui vice-diretora dele, né? Aí depois nós tivemos a professora Maria Isabel Petriquerva, né? Que também ficou 2 gestões. Eu também fui vice-diretora dela, né? Até que ela se aposentou e saiu, e daí... Não, aí colocaram o meu nome como candidata, né? E hoje eu sou diretora executiva da Fundarte. Tem uma outra equipe de gestão muito interessante, porque cada gestão tem o seu formato, né? Sim, sim. Porque eu sou professora, então a minha área é música, então eu tenho os assessores nas outras áreas, né? E tem sempre esse trânsito bem interessante que eu acho que a arquitetura que me trouxe, né? De trabalhar com o teatro, com a dança, com as artes visuais, então eu tenho um trânsito muito bom nas outras áreas, que não é a minha específica, e a arquitetura traz pra gente, né? Claro. Ensino das artes, enfim, né? Mas uma memória. É isso. Assim, resumindo, a minha história profissional é essa, né? Há quase 27 anos na Fundarte e sempre fazendo muita produção, eu gosto muito da produção. Eu nunca fui assim uma instrumentista de palco, justamente por isso, porque eu gosto da produção da coisa, eu gosto de fazer da acontecer. coxia, né? Eu toquei um tempo na Camerata Montenegro, né? Eu fui pianista da Camerata durante um tempo, que foram os concertos públicos assim, que eu fiz. E quem me ouviu tocar muito foram os meus alunos. Aliás, o pouco que eu sei de música vem ali da fundação. Tá bom, certo. Uma época eu andei estudando teatro. Lembro, eu estudava o ano 2. Violão, cello, lembro, claro. E é isso, então assim, eu gosto muito da produção, né? Enfim, festivais e shows e essa coisa do produzir, assim, ela me encanta, sabe? Eu me envolvo, eu trabalho bastante. No cargo da direção, isso assim,
afasta um pouco do trabalho braçal mesmo, sim, né? Sim. Porque ele tem muitas questões burocráticas, né? Então, imagino. a direção, ela exige um olhar para documentos, né? Assinaturas, reuniões. Também muitos eventos onde eu vou representando a Fundarte, isso também ocupa um tempo, né? Claro. Mas eu nunca deixo de produzir alguma... Eu estou sempre produzindo alguma coisa, um livro, um vídeo. A produção encanta, gente. Assim, Júlia, me diz... puxa, eu fico muito orgulhoso assim, quando eu falo da Fundação de Artes, por aí, né? Eu acho que a Fundação foi um marco assim, na cidade. E eu acho também é a Cidades das Artes, claro que 90% voltada à instituição, porque ela está aqui. Ela está aí, acolhe, né? E faz um trabalho social assim, também. Com certeza, até posso falar um pouco. Isso o que a gente estava falando, assim, eu te falo dessa minha história, de como surgiu a Fundarte, né? Mas é o que eu estava te falando também, quer dizer, Montenegro é uma cidade onde a música, por exemplo, tem uma história muito longa. Quando eu tinha meus 7 anos e a vida toda que o meu pai reuniu os músicos, esses músicos estavam ali. Já havia não existia uma Fundarte, função musical, claro. E grande parte deles era do interior, dos municípios do interior, né? Então era muito efervescente. A gente também teve a Orquestra Ian, que era uma orquestra bem dizer, profissional, Jazz Azul. A Selene Marca era no Jazz Azul. Professora Selene, que era uma das professoras de piano mais conhecidas, né? Eu não tive o privilégio de estudar com ela. Mas conheceu, né? Eu conheci e ela era muito amiga da minha mãe também. E ela ia tocar piano na minha casa, né? E ela era um pouco vizinha, eu acho que morava a 2 quadras da minha casa. Quando ela passava por lá, ela dava a entrada dela e também tive essa oportunidade de escutar muito a professora Selene tocando piano. Ela era uma figuraça. Que tocava no Jazz Azul, que o marido dela tocava também, que era um grupo de jazz. E isso, acho que nos anos 40, por aí, 50, por aí. Não sei, há bastante tempo, né? Então, assim, antes de surgir a Fundarte, tem esse movimento musical que é efervescente, Montenegro tem essa característica. E por isso que eu acho que surge a Fundarte. Porque também se tu colocar uma instituição mesmo, com essa pretensão, por exemplo, de ter não uma tivermos instituição uma clientela, o terreno não vai adiantar nada. Isso, eu sinto que Montenegro tem essa condição. Tem. E também a questão, por exemplo, os grupos que tu participaste, eu também convivi muito com, né? Sim. A Vindina, várias vezes fui. Verdade. Né? Lembro até uma que vocês ganharam. A Isabela. Luiz Herão da Silva. Isso. Eu participei também, fui várias vezes assistir, né? E esses grupos eram... Lembra aquela época que a gente fazia serenata de Natal? Aquela que pega o violão, vai e sai nas casas das pessoas. Maravilhoso. Né? Então, esse terreno é fértil. Por que a Fundarte dá certo em Montenegro? Porque os montenegrinos têm essa receptividade, vocação, enfim, tem essa preocupação musical, porque chegar numa família que está escrevendo poesia lá, ou está querendo para música, tem essa coisa metafísica. Tem esse material, né? Esse material que pode ser trabalhado. Assim como eu falo também, voltando um pouquinho, que eu falei que trabalhei com arquitetura, eu tive um ateliê em Montenegro, e quem quase que diariamente ia tomar o chimarrão era o Pinali. Né? Então o Pinali era o meu freguês do chimarrão. Ou ele era muito perto da casa dele, também passava lá. Comum, né? E eu cheguei na época a promover alguns vernissagens, talvez tenha sido os primeiros em Montenegro. Não tinha galeria de arte e eu tinha uma pequena exposição no meu ateliê com artistas locais, né? Na época tinha o Werner Bertoldi, o Rogério Marques. Que nome que tu lembrou, rapaz. Gente, eu tenho muita vontade de resgatar o trabalho do Werner. Puxa, o Werner era um talento. Ele foi assim, um personagem da nossa história que muitas pessoas não conhecem. E eu vejo hoje trabalhos... A Fundarte tem uma galeria de arte chamada Galeria Lloyd Schwamber, né? Só de arte contemporânea. Então eu vejo coisas que os artistas trazem como uma nova proposta, que eu já vi isso, eu já vi.
O Romério, o Marques. O Romério, também. Eles eram uma dupla, eles trabalhavam sempre juntos, trabalhavam parelhos, né? Os dois morreram. Tem uma galeria de arte agora em Porto Alegre que fez aniversário de 25 anos e lançou um catálogo. É a galeria do ex-marido da Tina Presser, é o Presser, tá? Eu não lembro o nome da galeria, mas o sobrenome dele é Presser. Lançaram um catálogo dos 25 anos da galeria. Quem está nesse catálogo é o Rogério, o Werner Bertoldi e o Romério Marques. Eu recebi nós aqui não temos em Montenegro nenhuma obra do cara. E aí eu tenho em casa alguma coisa dele, né? Que eu ganhei dele mesmo. Já vi na Estação da Cultura uma exposição uma vez de trabalhos do Werner, que eram trabalhos de quando ele iniciou com o pincel, talvez ele fosse adolescente, que não tem nada a ver com a característica da obra dele, né? Então, eu gosto muito de história, né? Eu gosto muito de história. Eu tenho na minha mesa o livro do Montenegro de ontem, de hoje, da professora Eunice Kautzmann, que para mim, assim, é um consumo. Ela fez um apanhado bom. Né? Eu estou curiosa agora para ver as fotos do Romélio Alves também, estou bem curiosa. Eu gosto muito de história, né? Até porque a gente se identifica, né? Eu vejo, conheço. Claro. E é preciso que tu traga a história. E nem eu falo do Pinalli. O Pinalli ia no meu ateliê para conversar, ele gostava muito de falar sobre arte. Mas ele é da minha mãe, sabe? Então, sempre convivi muito. E a Loide, que tem o ateliê dela ainda na Fundarte, ela atende as alunas dela lá. Ela alfabetizou, sabia? Também é uma pessoa bárbara. Fui alfabetizado pela Loide. Então, assim, ó, eu falei agora, tu vê, falei da parte musical, das artes visuais, do teatro, né? Também a gente tem um movimento no teatro do... Ai, meu Deus, o seu Guido Rucha, né? Então, tu tá me trazendo os nomes aí? Estou trazendo. Pediu para mim falar da história da Fundarte. Claro, estou falando da Fundarte e desse local onde ela faz o trabalho dela. É o que eu falo, né? Claro. Se tu plantar alguma coisa num terreno que não é fértil, isso não vai dar certo. Tá com um caminho bacana. Então, o seu Guido Ruschel, ele tinha um grupo chamado Netógenos, né? Que era bem antigo, mas ele fez estava junto a segunda edição do Netógenos. Eu ajudei em 2 peças a fazer o cenário para ele. Na época que eu trabalhava com arquitetura, então eu fiz cenário para ele. Aí eu participava dos ensaios, então toda essa logística, né? Porque tu ir no teatro e tu ver a cena é uma coisa, mas tu acompanhar a montagem da peça é outra, né? Claro. Tu vê de forma diferente. Parece que tu realmente está junto, né? E assim na dança, aí a dança eu vou dizer que eu não conheço muito a história da dança em Montenegro, mas eu conheço a história da dança na Fundarte. Inúmeras escolas de dança e todas elas, quem gerencia, o dono, enfim, da escola, passaram pela Fundarte. Então, eu acho que a Fundarte, ela nasce na Fundarte um movimento de dança. O de música, ele é fortalecido, enfim, ele vai adiante, né? O teatro tem uma história também, mas o movimento de dança eu acho que é uma coisa Júlia, acho que vou ter que te trazer novamente. Estou aí à disposição. Né? Fico muito agradecido. Hoje eu falei muito de mim. Outro dia eu posso falar dos trabalhos que a Fundarte realiza na comunidade. Olha, nós precisamos, acho que uns 2, 3 programas para falar sobre a Fundação, sobre a maneira com que ela foi criada e sobre a maneira com que ela é dirigida hoje em dia, essa potência né, musical, assim. Fico agradecido e certamente vou te convidar para um outro momento continuarmos a entrevista. Estarei à disposição.